Olá, boa noite. Walter, Cia Libélulas, quem mais tá aí? Ojo Negro Títeres. Ojo Negro Títeres também está aí. Hoje a nossa convidada aqui, ó, é a Daiane Balgatner. Nossa convidada aqui para participar da live. Lucata tá aí também, boa noite. Olá, Oi, Dai, tudo bem, Ju? tudo jóia e você? Tudo bom também. Tá me ouvindo bem? Tô. Você também tá me ouvindo, né? Me ouvindo e me vendo bem, né? Ah, Sim, então, ótimo, maravilha. Luzia também entrou, acho que o pessoal tá entrando aqui. Acho que a gente pode esperar um pouquinho, mas sempre a gente tem uma conversa inicial, né? Primeiramente, agradecer a você por ter aceito o convite de participar da nossa live, né? Para bater esse papo que a gente está realizando com vários artistas sombristas, né? Então a gente fica muito contente sempre que uma nova pessoa, um novo artista vem conversar com a gente, que a gente aprende muita coisa. Muito obrigada. legal. Eu que agradeço o convite, um prazer conversar com vocês. Eu vi algumas lives de vocês, achei super legal o trabalho. Muito bom. Que bom. É, a Daiane vai se apresentar, né, para quem não conhece. Então, eu primeiramente, né, pergunto a sua formação, como conheceu o teatro de sombras, né, como que iniciou nessa linguagem tão apaixonante, né? Tá bem. Então, eu sou Daiane Baumgartner, eu sou atriz, sou formada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina. Eu me formei em 2008 e fui trabalhar em escolas, né, dando aulas eventuais de artes, até que eu entrei numa companhia de teatro mesmo em 2013, e a partir daí eu comecei as pesquisas no teatro de bonecos, né? Eu conheci o teatro de animação e o teatro de sombras na faculdade, lá em Londrina, mas comecei a me apaixonar e a pesquisar de verdade a linguagem em 2013, a partir de uma oficina que eu fiz com o Christian Lins, do Luzes e Lendas, né? Ele era desse grupo, e aí eu fiz uma oficina com ele e comecei a pesquisar de forma individual, assim, as coisas, as possibilidades, mas também fiz muitos outros cursos com muitas outras pessoas aí depois em 2014, 2015, 2016, fui fazendo bastante cursos com bastante gente, e fui me aventurando aí na linguagem, né, que realmente é apaixonante. Foi isso. Então, fale um pouquinho, né, desses nomes, porque assim, a gente sempre também busca falar de referências, né? Então, provavelmente foram as suas referências, né? Esses cursos que você fez com esses artistas. Fale um pouquinho pra gente quais foram esses artistas. Eu fiz um curso com o falecido Zé, que ele fazia, ele já faleceu, infelizmente. Ele fazia iluminação, eu fiz um curso com ele bem legal, assim, foram alguns meses na SP Escola de Teatro, foi bem legal. Depois eu fiz um intensivo com o Fabrizio Montec, do Teatro Gioconvita, da Itália, lá com o pessoal da CIA Quase Cinema, né, que eles ofereceram essa residência. Acho que isso foi em 2015. Acho que foi em 2015. E também fiz um curso com com a Federica Ferrari, também, do Teatro Gioconvita, da Itália. E que mais? Acho que foram esses os principais cursos assim que eu fiz. Acho que foram esses. E aí depois eu fui Sim, fazendo um monte de teste sozinha mesmo com a minha companhia de teatro na época, que era a Companhia da Sombra, daqui de Rio Claro. E
E a gente foi fazendo uns testes e pesquisando por conta própria mesmo. E descobrindo várias coisas. Minha próxima pergunta é sobre essa companhia mesmo, a Companhia da Sombra, né? Queria saber, assim, um pouco, né, como que era esse trabalho nessa companhia e qual que era a sua função, né, o que você realizava dentro da companhia. Então, a Companhia da Sombra surgiu em 2014. Em 2013, eu fiz o curso com Christian Lins. E aí eu comecei a fazer sozinha uma contação de história que se chama Minha Casa Caiu, com teatro de sombras coloridos. Só que eu não tinha uma companhia, eu não tinha uma pesquisa, assim, era um bem início mesmo, bem experimentação, sabe? Bem testes, assim, livres. E aí eu fui fazendo sozinha. Esse processo de construção desse espetáculo durou 1 ano, porque era uma coisa que eu ia fazendo, dava errado, eu fazia de novo, aí dava errado, eu ia fazer de novo. Então, assim, foi um processo bem livre mesmo, assim, né? E fui fazendo. E nesse processo de construção me deu muita vontade de pesquisar outras formas de teatro de sombras. E aí eu tive a ideia de chamar um amigo meu, o Rodrigo, para montar um projeto, para escrever um projeto para o PROAC, para a gente pesquisar teatro de sombras. E aí a gente iria juntar, então, teatro de sombras corporais, que era uma coisa que eu queria pesquisar, e o teatro de horror, que era uma coisa que o Rodrigo gostava, né? Eu sempre gostei também de teatro de horror, sempre gostei de horror, de filmes de horror, de livros e contos e tudo mais. E aí a gente pegou e montou um projeto para o PROAC para fazer essa pesquisa. E a gente passou. Então, quando a gente passou no PROAC, a gente falou, bom, agora vamos trabalhar, né? Vamos oficializar a pesquisa e vamos trabalhar. E aí a gente fundou, então, a Companhia da Sombra, que já tinha essa contação de história, que eu fazia sozinha. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa no espetáculo que estreou em 2016, que foi o 2015, na verdade, foi no final de 2015, que a gente ganhou o PROAC em 2015, que se chamava Memento Mori, um ensaio para a morte, que era um espetáculo de teatro de sombras corporais. E aí também, a partir do PROAC, que a gente começou a fazer as pesquisas, a gente começou a eu montei um projeto de oficina, que chamava O Fantástico Mundo do Teatro de Sombras, que também a gente conseguiu patrocínio da Caixa Cultural. Então, a gente circulou pela Caixa Cultural com essa pesquisa, com essa oficina, e onde a gente ia compartilhando as descobertas que a gente estava tendo no processo do PROAC que a gente estava vivendo. Então, foi um ano muito produtivo, assim, para mim, de pesquisa em teatro de sombras em 2015. Porque eu fazia as pesquisas na sala de ensaio com a minha companhia, né? Que era uma companhia que tinha 4 pessoas. Era eu, o Rodrigo, a Fabiola e a Bruna. Nós éramos em 4 e nós fazíamos as pesquisas, muito aventureiros, assim, porque ninguém sabia fazer teatro de sombras, nem eu e nem eles. Ninguém sabia. Então, a gente, todos formados em artes cênicas, todos profissionais, mas a gente nunca tinha feito isso. Então, era uma coisa muito experimental, que a gente ia testando várias coisas, e a partir dos cursos que eu fui fazendo também com o Fabrício, que foi esse ano, né, foi no ano de 2015, a gente ia testando as coisas em sala de ensaio, e aí a gente ia passando essas coisas na oficina, e a gente ia trocando com as pessoas. Então, as pessoas iam ajudando a gente ia ajudando as pessoas, a gente pegava as ideias das pessoas e testava na sala de ensaio, e aí fazia oficina com profissionais e trazia isso para a sala de ensaio, testava, e depois passava para as pessoas. Então, foi um ano, assim, incrível, sabe? Foi um ano muito legal, 2015, porque a gente pôde fazer toda essa idas e vindas aí. Foi muito bom, foi muito legal. E aí a gente fundou a companhia, e aí ficamos com a companhia fazendo isso em 2015, 2016, fizemos alguns festivais e tudo mais. E aí no final de 2016, a Bruna, que era uma das integrantes, saiu, foi morar fora do país. A Fabiola também precisou sair da companhia, e aí a companhia foi acabando, e aí que só sobrou eu. E eu continuei fazendo o trabalho sozinha, da forma que eu... E depois disso, eu não trabalhei mais com teatro de sombras, não fiz mais nenhum espetáculo de teatro de sombras, mas eu ainda tenho e apresento o E a Casa Caiu, que é um trabalho que eu gosto muito, eu acho muito bonitinho. Fiz várias apresentações, fiz algumas circulações por bibliotecas,
em São Paulo, aqui na minha cidade, em Rio Claro. Então, eu gosto muito, é um trabalho que eu gosto muito. Mas aí a companhia acabou acabando. Mas foi uma experiência muito boa. Uhum. Boa noite, pessoal que foi entrando aí. A gente começou já a nossa conversa aqui com a Dai. Tô vendo aqui a Sueli, Shirley, bastante gente bacana aqui. Oi. Falar um pouquinho ainda mais da companhia, no seguinte sentido, eu queria saber quantos espetáculos que foram feitos. Eu separei, eu andei investigando. Eu vi que tinha um projeto lá, Redescobrindo o Horror Gótico do século XIX. Né? Um ensaio, tinha um que está escrito Memento Mori, significa um ensaio para a morte, né? Foi lá em 2015. Então, falar um pouquinho, achei bem interessante essa questão, assim, né? Acho que pegava na temática, no gênero do terror, né? Falar um pouquinho, né, desses quantos trabalhos foram e principalmente desse aqui, falar um pouquinho dele. Tá. Então, foram 2 trabalhos, como eu falei. Tem o espetáculo, a contação de história, que A Casa Caiu, que é uma contação de história inspirada no conto A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Então, é de Edgar Allan Poe para as crianças. É super legal. É claro que é uma inspiração o conto. Então, a história que eu falo no espetáculo, que eu conto no espetáculo, é completamente diferente do conto do Edgar Allan Poe, mas é uma inspiração, né? É um trabalho muito legal. E a gente conseguiu o PROAC com esse projeto que você citou, que é um projeto Redescobrindo o Horror Gótico do século XIX, onde a gente foi se inspirar na literatura e no cinema no horror do século XIX para construir o espetáculo, que é o espetáculo Memento Mori, um ensaio para a morte, que estreou aí em 2015 e durou até 2016. Então, e aí a gente fez então essa pesquisa muito muito rica sobre o horror gótico, quais os ícones, as imagens, as referências que estavam presentes tanto na literatura quanto no cinema de horror do século XIX. Então a gente fez um apanhado destes filmes e dessas referências, dessas imagens icônicas. Essas imagens a gente traduziu, né? Então a gente colocou a floresta, né? A floresta com aquela névoa, a mocinha, né? Com aquele vestido, com o candelabro, os castelos medievais, né? A gente pegou essas imagens e a gente foi trabalhando essas imagens com teatro de sombras corporais e construiu uma narrativa onde a gente construiu esse espetáculo, né? O Memento Mori. E aí a gente tem um canal, o canal da Companhia da Sombra no YouTube está ativo até hoje. E a gente fez todas as oficinas que a gente fazia, a gente filmava no final os processos, né, dos participantes. Então lá tem muito vídeo, muita coisa para as pessoas verem dos testes que a gente fazia, né, dos vídeos das oficinas. Tem muito material legal lá no YouTube da Companhia da Sombra. E tá lá ativo até hoje e é bem legal. É um lugar bacana para buscar referências, enfim, imagens. Eu fui lá dar uma espiadinha. Bacana. E essa questão, né, você falou que ainda apresenta, né, A Casa Caiu. Eu também tinha anotado aqui ela aqui. E quais são os desafios, assim, né, da montagem, da primeira montagem e agora que você continua trabalhando, né? Se tiver demanda, você ainda apresenta. Então, assim, também tem o que possibilitou também, né, trabalhando sozinha, né? Então, falar dessas 2 questões, da dificuldade e o que possibilitou. Então, quando eu fiz esse primeiro curso com o Christian Lins, eu fiquei apaixonada pelas sombras coloridas, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto teatro de sombras, já conhecia, só que eram os teatros de sombras tradicionais, né, com a silhueta preta.
E quando eu vi essas silhuetas coloridas, eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. Eu falei, gente, as crianças. Eu pensei, nossa, as crianças. Eu, quando era criança, eu queria ter visto isso, sabe? Eu ia ficar encantada. Eu não ia acreditar que eu ia estar vendo uma sombra colorida, sabe? Uma coisa que eu nunca pensei. Então, eu fiquei muito, assim, curiosa e muito. Me chamou muita atenção. Aí eu falei, eu vou fazer sombra colorida, né? E aí eu comecei esse processo do A Casa Caiu, testando, encontrando materiais para conseguir fazer a sombra colorida. Então eu tinha o apoio do Christian, que já fazia esse tipo de trabalho, então os materiais, eu já tinha feito oficina, eu já conhecia os materiais, mas eu fui tentar fazer uma coisa que fosse mais acessível para mim, que fosse mais prático, sabe? Então eu fui fazer vários testes para descobrir formas de fazer esse teatro colorido que eu queria. E aí eu descobri como imprimir. Então, eu imprimia num plástico que era adesivo. Eu fazia o desenho no iPad, que assim, eu sou péssima para desenho, gente. Nossa Senhora, meus desenhos é umas coisas horrorosas. Mas como eu não tinha dinheiro para pagar ninguém para fazer, e também não conhecia ninguém que pudesse fazer de graça, sabe? Falei, vou fazer eu mesmo. Então eu fiz os personagens tudo desenhado do jeito que eu conseguia fazer, tudo muito feio, mas era o que eu conseguia fazer. Então eu falei, vou fazer. Eu desenhava no iPad assim os desenhos e aí imprimia nessa folha transparente, adesiva, que eu não me lembro o nome, porque eu nunca mais achei essa folha, nunca mais encontrei. Comprei na Calunga quando eu comprei da outra vez, mas depois eu fui procurar e nunca mais eu achei, então é uma coisa que eu não sei, mas é uma transparência adesiva. Aí eu imprimia nessa transparência e colava no PVC rígido cristal, que é o material que o Christian tinha falado pra gente no curso, e aí pintava por cima. Ainda, né, para ficar mais brilhante, para ficar mais colorido. Só que o processo de pintura, a gente utiliza o verniz vitral, né? O processo de pintura, meu Deus, era muito difícil pintar, porque eu achava que estava linda a pintura. Pintava ali o bonequinho todo, tá lindo. Era o que eu colocava na sombra, gente, tava tudo borrado, tudo manchado, tudo feio, sabe? Não ficava bonito. Aí eu tinha que refazer. Aí eu refazia o boneco. Aí imprimia de novo, pintava de novo com outro tipo de pincel, com outro tipo de forma, sabe? Eu fui testando. Então o processo foi um processo muito difícil, muito trabalhoso, assim. Aí eu consegui fazer com que os bonecos ficassem apresentáveis, assim, na tela. Que as pessoas conseguissem identificar que era um personagem, qual personagem que era e tudo mais. E aí teve todo o processo de montagem do texto, da sonoplastia e tudo mais. Eu fiz também máscara, fiz boneco para essa apresentação. Isso foi durante um ano. E aí apresentei, estreiei no Festim, no final de 2014. E foi muito ruim a apresentação. Foi, assim, muito ruim. Eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, está muito ruim, eu tenho que refazer tudo. E aí o meu companheiro na época, o Bruno Hayata, me ajudou demais, assim, muito mesmo. Aí ele falou, não, a gente vai refazer, a gente vai melhorar, vai ficar bom, vamos refazer. Aí ele me ajudou a refazer o texto todo, isso no começo de 2015. Refiz todo o texto, a dramaturgia, a gente fez, até que refez. Aí ele falou, agora a gente tem que refazer todos esses desenhos, porque eles são muito horrorosos. Aí a gente convidou a Cláudia, que é a prima dele, que é ilustradora maravilhosa. Eu conversei com ela, expliquei a situação, falei, Glaucia, sim, sinto muito de não poder te pagar, sabe, o que você merece, mas eu só tenho esse dinheiro aqui, sabe? Paguei ela uma merreca, assim, uma coisa horrorosa, para ela refazer os desenhos, e ela ajudou a gente, falou que toparia, tudo. Refez todos os desenhos do espetáculo. E o Bruno Hayata, que fez a trilha sonora, refez também toda a trilha sonora.
que ficou assim maravilhosa. A gente refez o espetáculo todo em 2015 e reestreou em abril, maio, acho que foi começo de junho, a gente reestreou o espetáculo todo refeito. Então, assim, o processo é difícil, mas vai. E é claro que a gente refez o espetáculo, reestreou, começou a trabalhar com ele, e a cada apresentação eu ia descobrindo coisas novas. Eu ia melhorando. Ah, melhora esse pouquinho aqui, melhora esse daqui, melhora essa parte. Então, hoje, ele já é um espetáculo completamente diferente do que ele quando a gente reestreou em 2015. Mas é um trabalho que eu tenho muito orgulho, que eu faço assim com o maior prazer, porque hoje a trilha sonora é fantástica, maravilhosa, assim. Eu sou apaixonada pela trilha sonora. Os desenhos são maravilhosos, assim, os desenhos lindos, lindos, lindos. Eu já consegui pintar bem melhor essa nova leva de desenhos aí, né? Eu já tinha uma prática, né? Uma coisa mais assertiva. Ainda não está perfeito as pinturas, mas a gente vai trabalhando. Eu ainda tenho que refazer alguns bonecos. Mas foi um trabalho muito difícil, assim, mas muito prazeroso. Então, por toda a oficina que eu ministro, eu falo isso. Falo, gente, o teatro de sombras não é uma coisa assertiva, que você pensa na cabeça, vai lá e recorta e dá certo. Não é, às vezes não é assim. Às vezes você tem um negócio na cabeça, aí você vai lá, recorta, põe, deu errado, você tem que refazer. Refaça, 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 até dar certo. Então, eu sempre falo isso nas minhas oficinas. Né? Tem algumas. É claro que teatro é sempre assim. Teatro nunca é assertivo, né? Mas o teatro de sombras, ele tem essa peculiaridade de ter 3 coisas que você precisa acertar, né? Que é a luz, a silhueta e a tela. Então, assim, você precisa encontrar aí como fazer para que tudo isso fique em harmonia. Então, não é muito simples, né? E o Memento Mori foi também um processo muito difícil por causa disso. Porque como a gente, assim, eu fiz, o E a Casa Caiu, eles são silhuetas coloridas, pequenas, numa tela pequenininha, uma contação de história. O Memento Mori A era da, a da arte, né, Dai? A da arte é uma foto da casa caiu, né? Então. Isso, é uma foto de A Casa Caiu. O Memento Mori já era completamente diferente, porque era uma tela gigante, era uma tela que tinha 5 metros de largura por 3 metros de altura, e a gente fazia com o corpo, né? Então, era outra coisa. Então, a gente começou do zero, tinha que começar do zero. O que eu tinha feito no Minha Casa Caiu meio que não funcionava mais. Então, a gente teve que encontrar tudo de novo, começando pela luz, né? Qual a iluminação que a gente ia usar? Então, a gente fez uma pesquisa muito intensa em iluminação. Eu ia todo dia lá na Santa Efigênia para buscar material, para testar, para encontrar uma luz que desse certo. Então, assim, foi uma coisa assim, foi muito angustiante, porque a gente não tinha experiência nenhuma, a gente não sabia fazer nada. Então, a gente entrava na sala de ensaio com uma lanterna e com a tela e ficava lá, testando várias coisas, testando tecido, testando esse objeto, testando uma cadeira, testando. A gente ficava testando. Aí encontrava uma imagem legal, guardava essa imagem. Aí ia testando. Aí encontrava outra imagem. Então, assim, foi muito, muito teste. Muito, muito, muito. Até a gente conseguir encontrar imagens que funcionavam. Aí a gente foi para maquete. Aí a gente fez silhuetas para colocar no corpo, para tentar modificar o corpo de alguma forma. Aí a gente foi inventando e também procurando, né, coisas na internet, referências, imagens, que pudesse dar uma luz, que pudesse ajudar a gente de alguma forma, né? Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. E eu acho que o Teatro Sombras é muito isso, assim, é muito teste, né? É difícil porque você não tem um curso, né? Para você ir lá, fazer o curso, Sim. aprender tudo e pronto. Não tem. E é ótimo que não tenha. É ótimo. Eu acho maravilhoso isso, porque você descobre uma coisa e você vai testar, você vai descobrir, você vai. Eu acho que isso é o mais legal. Essa viagem que você tem de testar as coisas, descobrir, né? De inventar, porque você vai achar um negócio que ninguém achou ainda, sabe? Eu acho isso muito legal.
Na verdade, eu acho que assim, nem se tivesse o curso, não dá para organizar tudo que você pode experimentar com teatro de sombra, porque, na verdade, tudo tem sombra, menos o palito de fósforo, que é o fogo, né? Menos o fogo, que não tem a sombra. Mas eu acho que é bem isso que você falou, é experimentação, né? E quanto mais a gente apresenta, mais a gente entende, né, desse universo, ou pelo menos daquele universo, daquela montagem, né? E ela sempre vai tá modificando alguma coisa, né? Sempre vai estar. Sim, Quanto mais você apresenta, mais você aprofunda. Você experimenta quando você também apresenta, né? E essa com questão da certeza. tinta vitral. A tinta vitral é traiçoeira, porque se você não pintar ela com uma certa leveza, você pode deixar a figura como se fosse preta, né? Como se fosse silhueta Ex- preta. Exatamente. E aí bate um vento, faz bolha. Pronto. Estragou tudo já. Joga de fora. Ai, que raiva. Nossa, é bem delicado mesmo. Tem que Sim, eu vou ler aprender. passei uns comentários aqui, eu vou ler. Teve até uns comentários antes, não sei se a pessoa ainda tá, mas a Giane Witt colocou aqui lindo trabalho dessa menina, porque a Dai também faz vários trabalhos em formas animadas. Tem umas fãs aqui, sua Dai. Cadê? Olha, Vou achar outra aqui, ó. Deia Kiki, sua linda, virei fã. Falou que nada que você faz fica feio. Tem mais aqui. Eu vi uma pergunta aqui também. Da própria Deia Kiki. Qual o curso que tu fez de sombra colorida? Ela quer saber qual que foi o curso. então, o curso de sombra colorida eu fiz com o Christian Lins. Foi a primeira pessoa que eu vi e ele ensinou a gente a fazer a sombra colorida com o PVC rígido cristal e com canetinha definitiva colorida, que também dá Sim, super certo. A gente fez assim. E aí a gente testou esmalte, testou alguns materiais, sabe? Mas que não ficou muito bom. E aí depois eu descobri o verniz vitral, não sei com quem, acho que foi com o Fabrício, talvez, não me lembro. E aí a gente fez, mas foi com o Christian Lins. sim. Oi, Flávio, boa noite. Flávio, que é um grande iluminador, falando aqui que adora o Grupo Penumbra. Obrigada, saudades, Flávio. Alix Jana tava falando assim, Dai, sou apaixonada pelo seu trabalho, parabéns. Ah, Clube da obrigada, Sombra gente. tem uma pergunta aqui, ó. Como fazer para ficar perfeito? Então, Eu acho que é com relação, né, às figuras, né, às silhuetas, eu acho que a própria, o domínio, né, de tanto estar com a figura, com a iluminação e a tela. Se quiser completar aqui, Clube da Sombra, não sei se eu entendi certo, porque eu devo ter deixado a Dai falar e não pegado a pergunta na hora. ai, gente, que difícil, né? Não sei, não fica perfeito, né? Acho que não fica, gente, não sei. Eu acho que é tão vivo, né? É tão vivo, é o momento ali, sabe? Não acho que a perfeição não é uma busca, né? Acho que a busca é de estar de verdade, sabe? Ali, de estar legal, de estar acontecendo, de estar comunicando, sabe? Assim, de estar, né? Ah, eles falaram que ficou fora do contexto. E agora o contexto? Qual que era o contexto? Fala aí o contexto. Provavelmente é o Alexandre. Fala aí, Alexandre. Porque, como eu falei, eu não peguei na hora. É que eu fiquei numa pergunta lá em É, cima, para eu não esquecer. Enquanto isso, vou ler aqui um comentário da Joama Coenteiro. Estou louco para aprender com ela figuras de transformação. sim. Ah, tá. Entendi. Ele está complementando aqui, ó. A Daiane falou que o espetáculo não está perfeito ainda, né? A casa caiu. Então eu acho que Ah, ele está perguntando como que faz para ficar perfeito. O que você é. acha que precisa? Eu acho que na verdade é assim. Quando eu falo que não, eu acho
que não estava perfeito antes, né? Tipo, não estava do jeito que eu queria que estivesse. E aí eu refiz tudo para que eu conseguisse apresentar de uma forma que me satisfazesse, que eu tivesse orgulho de apresentar, que eu tivesse feliz de estar ali apresentando, né? Então, hoje, esse espetáculo e A Casa Caiu me dá muita alegria de fazer. É um espetáculo que eu tenho muito orgulho, que eu acho que funciona, que comunica com as crianças, que, sabe, que, que conversa, sabe, com as crianças. É uma coisa que tá. E quando eu fiz a primeira versão, ele não fazia isso. Ele não comunicava, ele não chegava, ele não tocava, ele não, sabe, não acontecia, sabe? Ficava aquele, não sei, eu não estava feliz, não estava feliz. Eu tenho uma coisa no meu processo de criação, não só no Teatro de Sombras, mas em todos os trabalhos que eu faço, que eu tenho a sensação, eu faço assim, eu acho que isso é bem comum na arte, é claro, mas eu tenho uma coisa de que eu faço um projeto, faço um trabalho, e aí demora para ele ficar de um jeito que eu sinta orgulho de fazer, sabe assim? Demora, e demora bastante, não demora, tipo, meses, demora um ano apresentando, entendeu? Ainda ali, isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda, entendeu? E aí eu vou arrumando. Depois de um ano, aí eu falo, agora sim, agora tá do jeito que me agrada, que eu me sinto feliz e à vontade, sabe? Com o Vincent foi assim, que é o Teatro Lambi Lambi, né? Com o Naifs, eu estreiei o Naifs, que é com aquela boneca híbrida violeta, em 2018, a gente se apresentou em 2018, apresentou em 2019, e no final de 2019 eu falei, não, eu quero mudar, porque eu quero mudar isso, quero mudar aquilo outro, quero mudar. Então, assim, na arte acontece isso, é um negócio vivo, né? É vivo, então a gente está sempre em movimento, está sempre mudando, está sempre. Então, o E a Casa Caiu não é perfeito ainda, porque eu acho que a cada apresentação eu descubro alguma coisa nova ali, sabe? Na apresentação, no que eu consigo fazer, mas ele funciona muito bem. Funciona muito bem, é muito bonitinho, é muito gostoso de fazer, comunica, é divertido, é uma coisa que me dá muito prazer de fazer. Então, não tá perfeito, porque não fica, né? Não fica, mas tá muito legal, assim. Então, eu acho que é isso, não tem como, respondendo aí, né, o Alexandre, não tem como buscar perfeição. Eu acho que nem é isso que eu quero. Mas eu busco ficar feliz com aquilo que eu tô fazendo, né? E demora um pouquinho para ficar feliz com aquilo que eu tô fazendo, mas eu fico. Chega uma hora que eu fico. Sim. Conceição tá por aí, Carolina Garcia. Deixa eu ver aqui o pessoal que tá. Rubinho Lousada. Rubinho, como você tá? O Juan, ele fez. Antes da pandemia, eu estava ministrando uma oficina de teatro de sombras numa escola em São Paulo, e aí começou a pandemia, a gente teve que cancelar os encontros, mas o Juan, ele está nesse grupo, e por isso que ele falou que ele está ansioso para aprender a fazer a silhueta de transformação, porque a gente fez uma aula e aí teve que cancelar o resto. Então a gente está nessa iminência, né, de quando vai acabar a pandemia para poder voltar à aula, para poder. Estamos esperando. Mas vai acontecer o curso. Calma Que bacana saber disso. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. Eu quero saber o que é essa figura de transformação. Sim. Sabe aqueles. É umas silhuetas que a gente vira assim. Daqui tem uma figura e aqui tem outra figura. Sabe? Que a gente vira assim. Então, eu já vi isso no boneco de luva, né? Que você vira. Isso. Então, são duas silhuetas diferentes que são feitas em uma assim e a outra assim. E aí elas são colocadas juntas, né? E aí, quando você vira o boneco, ela transforma. Então, eu dei o nome de silhueta de transformação porque eu achei que tinha a ver, entendeu? Mas eu não sei o nome de verdade da silhueta. Eu adorei esse nome. Eu fiz, por exemplo, quando o lobisomem se transforma, sabe? Uma hora ele é um ser humano e na outra ele é um lobisomem. Então, na história, começa a lua cheia, aí ele vai se transforma em lobisomem, sabe? E aí, então, numa silhueta, uma sombra, ele é humano e na outra ele é um lobisomem.
É Não, e legal. olha que coincidência, a gente tem a nossa segunda peça, é Sombreando Lendas, né? Então a gente passa por algumas lendas, tanto aqui de Mato Grosso, de Cuiabá, quanto umas do Brasil. E tem a do lobisomem. E a gente faz Olha, essa transformação, só que é a figura do ator, né? O ator, ele se transforma. Então tem um jogo de luz ali, e um uhum, jogo de corte, né? Que a gente consegue... Corte não, né? A gente consegue, na verdade, fazer com que o olho do espectador veja por um outro ângulo, né? E a gente consegue sim, modificar, fazer essa silhueta de transformação na sombra tá vendo? corporal da pessoa. Olha aí que demais. Olha que descoberta incrível. Isso que é legal, né? Ó, você, a partir de testes, vai descobrindo como fazer, né? Sim. Vou ler aqui um comentário aqui da Conceição. A arte é tão viva que mesmo antes de fazer, a gente fica ruminando até começar a construção. Exatamente. E ela ainda complementou aqui, ó. Aí a gente muda, muda, até ficar como queremos, ou até a gente esgotar nossa capacidade. É isso aí. Tá sempre vivo, tá sempre vivo. Juan falou que foi patenteado esse nome já, ó, pela Daiane. Silhueta de transformação. Ai, gente. É porque eu tinha que Ah, dar o nome nas coisas, né, para poder falar o que eu queria. Eu dei o nome, eu dei um monte de nome para coisas que eu inventei, né? Porque eu não sabia o que nome dar. Mas mais para organizar o curso mesmo, né? Não para você. sim. Às vezes a gente dá uns nomes, né, a gente Pra mesmo gente se lembrar. organizar na cabeça. Exatamente, exatamente. Aproveitar também, Dai, também selecionei uma pergunta aqui de oficina, já que a gente começou a falar de oficinas, que eu vi Tá. que você ministra várias oficinas, né? E quais Sim. são os desafios e as possibilidades em ministrar oficina de teatro de sombra? Olha, então, como eu falei, eu tive uma experiência maravilhosa em 2015 de poder fazer uma oficina que estava viva, que estava acontecendo, que eu estava aprendendo naquele momento, né? Então era uma coisa muito. Quando eu escrevi o projeto, eu coloquei algumas coisas assim que eu já tinha feito curso que eu sabia, por exemplo, fazer silhueta, entender como funciona a iluminação. Eu separei, por exemplo, é, teatro de caixa e teatro de corporal, sabe? Então a gente fazia tela com caixa de papelão e fazia os bonecos com papel. E aí a gente testava e brincava com teatro de sombra corporal, uma coisa bem simples. E conforme eu fui fazendo o Memento Mori em 2015 e fui trocando com as pessoas na oficina, eu fui encontrando coisas, caminhos mesmo, para uma didática, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Para conseguir ir do comecinho até o mais profundo, vamos dizer assim. Então, do mais simples, que todo mundo conseguia fazer, que era fácil, que era acessível para todo mundo, até o mais profissionalizante, que você precisa, né, a pintura do PVC rígido cristal, sabe? Que é uma coisa que precisa de certa técnica, precisa de certo empenho, né, e paciência. Gatilhos, por exemplo, né? Então precisa de entender, é uma coisa mais física, então você tem que entender ali, calcular onde você vai colocar o elástico, onde você vai colocar o nylon para puxar. Então, eu fui encontrando aí uma didática, né, que me ajudou muito. E as pessoas que participaram dessas oficinas em 2015, eu tive a incrível oportunidade de fazer essa oficina em Curitiba, em Brasília, em Salvador, em Recife, enfim, foram várias oficinas, então, pelo Brasil inteiro. Então, isso me ajudou muito a encontrar uma didática, a encontrar formas de fazer com que as pessoas. E também as pessoas foram trocando comigo, foram me ajudando, foram, né, despertando em mim, olha que legal, essa pessoa falou isso é legal, essa pessoa falou aquilo, isso é legal. Ah, isso aqui é mais legal, as pessoas têm mais interesse, isso aqui as pessoas não gostaram tanto, então deixa pra lá, sabe? Então, criar esse repertório de possibilidades e também construir a metodologia, né, muito clara na minha cabeça. Eu tinha tudo muito claro na minha cabeça. Então, hoje, para mim, ministrar uma oficina de teatro de sombras é muito simples, porque os caminhos são muitos. Então, a partir do que as pessoas vão me
me devolvendo, a gente vai escolhendo. Nessa oficina, que é a última, que ainda não, a gente não conseguiu finalizar, eram 3 encontros. Então, no primeiro encontro, foi uma aula muito teórica, onde eu apresentei as várias possibilidades que eu conhecia, e isso é muito importante, porque eu apresento e ensino o que eu conheço, que é, assim, isso daqui do Teatro de Sombras, né? Tem muito mais coisa, muito mais possibilidades, muito mais coisas que eu não conheço, que eu não sei, não faço. Então, assim, fazer um curso comigo, você vai aprender o meu jeito. Fazer um curso com a Ju, você vai aprender o jeito da Ju. Fazer um curso com o Alexandre, vai aprender o jeito do Alexandre. Fazer um curso... né? Então, isso é importante. Quem gosta de Teatro de Sombras, é legal ter essa amplitude aí de contatos, porque cada um tem o seu jeito de fazer, né? Então, eu apresento nos cursos que eu ministro essa minha forma, as formas que eu encontrei, as formas que eu acho bacana. Então, na primeira aula, eu apresento tudo isso, né? Então, eu falo, ó, eu faço assim, 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 tem isso, 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 isso. Apresento várias referências de vários grupos, várias inspirações. E aí, as pessoas escolhem os que elas querem fazer. Então, o que vocês vão querer fazer agora nas 2 próximas aulas, né? Então, quer fazer o teatro corporal? Quer fazer iluminação? Quer fazer caixinha? Quer fazer gatilho? Quer fazer silhueta de transformação? Quer fazer, não sei, enfim, retroprojetor? Tem várias possibilidades. Aí as pessoas escolhem. Nesse curso era isso. E agora, as nossas próximas 2 aulas, a gente vai, então, praticar. Vai fazer a parte prática desses 2 tipos, dessas coisas que as pessoas escolheram, né? Então, eu vou meio nesse sentido, assim, sabe? Mas eu acho uma experiência maravilhosa, porque é uma troca incrível, assim, porque eu apresento a minha forma e as pessoas têm ideias geniais, entendeu? Que, nossa, por que você não faz assim? Eu nunca pensei, sabe? Tipo, as pessoas chegam com coisas muito práticas, assim, que para mim levou-se 3 anos para eu pensar, e a pessoa olha e pá, tem a ideia ali na hora, sabe? De coisas que eu nunca tinha pensado. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. A oficina é uma troca muito bacana. É que você falou é bem interessante, assim, né? Porque cada um tem uma vivência diferente com o teatro de sombra, né? Cada artista que hoje trabalha com sombra aprendeu de uma certa forma e continua aprendendo, continua experimentando. Exato. Então tem bagagens diferentes, né? Eu me lembro, assim, quando eu comecei, né? Quando eu fui convidada para montar o grupo Penumbra, né? Pelo Sesc Arsenal, eu parti, assim, de coisas bem simples, que é o conhecimento que eu tinha naquela época. Então, eu fui também trocando com os outros integrantes do grupo. Hoje em dia, que eu estou dando curso online de teatro de sombra, e essas lives têm me ajudado muito, assim, de saber, de referências. Foi a primeira aula que eu fiz, foi justamente... Não, a primeira aula que eu fiz foi falar um pouquinho, né, como pensar no teatro de sombra mesmo em casa, né, o que pode ser feito em casa. E também, depois, na segunda aula, passar todas essas referências, né, para a pessoa ver qual que é a vontade dela, qual que é a sede dentro dessa gama de experimentação, né, dessa linguagem. Então, exato. E aí, então depois... cada um faz o seu projeto, tipo, cada um pensa no que vai fazer nessas outras 2 aulas que você falou? Então, na verdade, nesse curso a gente vai fazer juntos. Então, a gente entrou num consenso do que a gente iria fazer. Cada um votou, eu coloquei ali, sabe, 10 possibilidades, e cada um votou em 2 delas. E aí a gente pegou a maioria para fazer. Porque como é uma coisa... Não teria como cada um fazer uma coisa individual, sabe? A gente teria que trabalhar em grupo. Então, a gente escolheu, por exemplo, teatro sombras corporal e as silhuetas. Então, em um dia a gente vai fazer alguns tipos de silhuetas e no outro dia a gente vai estudar um pouquinho das sombras corporais, que foram essas 2 coisas que eles escolheram. Mas nas oficinas que eu fazia na Caixa, por exemplo, a gente montava grupos de 3, 4 pessoas e aí essas pessoas iam escolhendo e fazendo a forma que elas queriam fazer, né? Mas são vários formatos. Eu acho que esse formato de individual, de cada um escolher a sua pesquisa, também é muito interessante, né? Mas acho que são formatos, escolhas daí, né? Da pessoa que vai orientar a oficina. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no comentário, tá? Eu acho que o Juan colocou um livro quando... Não sei o que ele se referiu aqui. Ele falou de livro quando...
Tem aqui falando aqui, ó, La Pabricares. Queremos ver-te pronto em Argentina. Querem te ver na Argentina, Dai. Legal. Quero ir para a Argentina apresentar. Né, chique? E falar um pouquinho também, Dai, dessa questão, né? E que você, que como eu, né, já estudou várias vertentes e trabalha com várias vertentes do teatro de animação, o que você vê, em especial na Sombra, que é diferente das outras linguagens? Olha, o que me apaixonou na Sombra foi essa questão do fantástico num lugar mais fantástico do que o boneco ainda. Porque o boneco já é fantástico para mim. Uhum. Só que ele ainda como eu posso dizer? Ele ainda tem uma materialidade muito presente, né? Porque ele tem uma figura muito presente. E a sombra, a transformação na sombra é instantânea. Então, é uma coisa meio efêmera. O tempo todo está se modificando, o tempo todo está em transformação, o tempo todo. Então, é numa fantasia, num lugar muito, muito fantástico, sabe? Que eu achei, e eu sempre fui apaixonada por esse tipo de coisa, né? Eu gosto muito de ficção, eu gosto muito de fantasia, eu gosto de horror, eu gosto de horror fantástico, eu não gosto de horror real, sabe? O horror de assassinato, de tortura, de gore. Esse eu não gosto. Eu gosto da fantasia, sabe? Eu gosto do vampiro, eu gosto do lobisomem, eu gosto da bruxa, eu gosto desses mitos, desses arquétipos. Eu gosto do fantasma, sabe? Do sobrenatural, de coisas que são fantásticas mesmo, né? Então, e eu achei que a Sombra tinha muito a ver com isso, assim. Quando eu conheci, eu sei que era isso, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que é mais fantástico do que o boneco ainda, porque o boneco já é fantástico. E aí que isso me encantou, assim. E quando eu comecei a pesquisar a Sombra, eu vi que realmente era isso. É infinito, é uma descoberta infinita, sabe? Que não termina nunca. Então, isso é uma coisa que é muito mágico, assim. Então, eu acho que isso é muito legal. E também, fora, que ao mesmo tempo, que a Sombra pode ser extremamente técnica, profissional, complicada, com materiais não acessíveis, né? Você pode fazer com uma vela e a sua mão, sem mais nada, extremamente acessível. Então, ela tem um campo aí de possibilidades que vai do mais simples até o mais com retroprojetor, com lâmpadas de 498 bilhões de dólares, sabe assim? Então é uma coisa muito incrível, que eu acho isso fantástico, assim. E você pode fazer com qualquer coisa, é isso que você falou, com qualquer coisa, só o fogo que não tem sombra. O resto tudo tem. Então isso é muito mágico, assim, isso é muito legal. Então essas coisas que me encantaram na pesquisa no Teatro de Sombras, e me encantam até hoje. E eu tenho muita vontade de montar um outro espetáculo de sombra corporal para teatro, né? Para apresentar em sala de teatro mesmo. Com telona, como se fosse um cinema, sabe? Como foi o Memento Mori. Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas, né, vamos ver as possibilidades futuras. Né? Não, e você fazendo assim, Dai, eu já tava vendo a sombra ali, ó, de sua mão. Então, a pessoa viu uma sombra, também já olha. Já olha, né, ali. É muito legal isso é muito legal. Aqui, ó, o Juan falou aqui, ó. Agora eu entendi a pergunta dele aqui, ó. Quando que vai escrever um livro sobre teatro de animação da tua trajetória? Olha só que responsabilidade, quando eu for velhinha, né? Olha, eu tenho uma coisa muito... O ano passado eu fiquei muito pensando nisso, assim, sabe? De começar a fazer uma pesquisa realmente mais acadêmica sobre o meu trabalho, sabe? Sobre os meus processos, tanto no Teatro de Sombras quanto no Teatro de Bonecos, Teatro de Animação de forma geral.
Mas porque eu saí da universidade e já fui para o mercado de trabalho e já fui fazendo as coisas, fui trabalhando, fui inventando, fui fazendo pesquisas muito individuais, muito solitárias. E fica uma coisa muito assim, jogada, sabe? Não se cria uma metodologia, não se cria. Eu não consigo entender a minha forma de criar. Então é uma coisa ruim, que eu acho que é ruim. E aí eu tô há 10 anos já fazendo isso, né? Então, fazendo os meus processos todos meio jogados, meio assim, isso aqui foi desse jeito, isso aqui foi desse jeito, isso aqui... tudo meio assim. Então eu sinto essa necessidade de ir para a academia para conseguir encontrar a minha forma de criar e colocar isso mesmo no papel, sabe? Assim, de fazer uma pesquisa, um mestrado, né? Tanto que eu me mudei, atualmente moro aqui em Rio Claro, na minha cidade, né? Onde eu nasci. E um dos meus objetivos de vir morar para cá foi justamente para ter tempo de escrever um projeto de mestrado e poder me inscrever no mestrado e poder fazer um mestrado. Então, assim, esse é um dos meus objetivos, né? De poder teorizar os meus processos de pesquisa. Só que eu sou uma pessoa muito louca, assim, né? Porque eu não sei qual que é o meu objeto de pesquisa, eu não sei como escrever, eu não sei qual o programa, eu não sei qual a universidade, eu não sei nada ainda. Então eu tô deixando a vida me levar na pandemia, entendeu? Porque, né, já tá tudo pesado, então deixa a vida me levar por enquanto, mas eu pretendo fazer isso, sabe? Pretendo aí escolher uma linha de pesquisa, escolher uma universidade, pensar no meu objeto de pesquisa, escrever um projeto de mestrado e tentar, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver. Mas esse é uma vontade. E aí, depois do mestrado, quem sabe, né? Eu escrevo um livro. Depois, mestrado, doutorado, mais pra frente. Entendi. Vamos aguardar então, pessoal. Aguardar, gente. Uns 40 anos, uma hora sai. O Rubinho Lousada tá colocando aqui, ó. Você viu? Somos dois que se embolam para teorizar a pesquisa. Tá vendo? Não sou só eu, gente. É assim. Boneco é assim. Você vai fazendo. É difícil. É difícil. Mas a gente vai conseguir, Rubinho. Vamos conseguir. Isso mesmo. Só pedir licença aqui, só para eu falar, porque aqui a gente está chegando já um pouquinho perto do término da nossa primeira parte da live, né? Só avisar o pessoal, né, que as nossas lives estão acontecendo toda terça e todo sábado, geralmente às 20 horas de Brasília. E na terça-feira, quem vai estar com a gente, finalmente, é o Alexandre Fávero, da Cia Lumbra. Ele queria ficar pro final, já puxei ele, falei, não, bora logo. Que eu não tô vendo o final, porque cada dia eu descubro mais gente. Eu acho que não vai ter fim, não. A gente não quer ter fim. Eu acho que não é bom ter fim, não. O Juan falou assim, ó, sugestão do título, Teatro de Animação em Tempo de Covid. Olha, bom título. Falar também, deixa eu ver aqui se eu tô... quero perguntar, com relação à oficina, né? Eu que assisti sua oficina online, né? Sim. Agora eu esqueci qual que foi Foi pelo Facebook, mas eu esqueci o nome do canal. Qual que foi o canal, Dai? Foi pela Casa de Cultura da Vila Guilherme. Isso. E aí eu quero saber, né, os desafios para fazer essa live de teatro de sombra e como que eles foram superados. Olha, essa oficina que eu fiz lá, ela se chama Viagem ao Planeta Terra com Edemundo. O que aconteceu? Uma vez, eu ministrei uma oficina de teatro de sombras lá no MIS. E aí eu tinha proposto de fazer teatro de sombras com as mãos nessa oficina. E aí estavam as crianças e os pais, e a gente estava então aprendendo a fazer os animaizinhos com as mãos, com as crianças.
Então era uma coisa assim, não tinha uma história, não tinha nada. Era, gente, vamos aprender a fazer o passarinho. Vamos fazer o passarinho. Eu fazia. Aí eu ia passando nas crianças, ensinando todo mundo a fazer o passarinho. Ah, fez passarinho, ai, que bonito e tal. Ah, vamos fazer o sapo. Aí fazia o sapo, sabe? Era uma coisa bem assim, bem, bem, bem simples. E as crianças começaram a inventar a história, sabe? Ah, eu gostei do ET. Olha, o ET viu o passarinho. Ai, o ET fez não sei o quê. Ah, o ET encontrou o sapo. Ai, o sapo pulou no coelho. O coelho. As crianças começaram a criar uma história com os personagens. E aí eu falei, olha que legal. Daria para fazer uma oficina assim, mais interativa, contando uma história, né? Então, e aí as outras oficinas que eu fiz era uma coisa muito interativa, porque aí eu falava o Edemundo, apresentava o Edemundo, ensinava todo mundo a fazer o Edemundo, e aí agora o Edemundo viu o passarinho. E o que acontece do encontro do ET com o passarinho? E aí as crianças inventam uma história disso, com isso. E aí, o passarinho voou. Aí ensina o passarinho voando. Aí ele foi embora e encontrou o coelho. Como que estava esse coelho? Onde esse coelho estava? Ah, esse coelho estava não sei onde, fazendo não sei do quê. Como é que é o nome do coelho? Ah, o coelho é não sei o quê. Tá. As crianças vão inventando a história e a gente vai fazendo junto, né? Só que na live eu estava sozinha. Não tinha como as crianças inventarem a história, porque né, eu estava fazendo ali. Então teve que ser uma coisa meio resumida, sabe assim, meio mais rápida, né? Por estar online. E eu tentava essa comunicação pelo chat, mas tinha um delay. Então, eu perguntava e aí... Vamos lá! Então, era uma coisa assim, sabe? Então, isso me dificultou um pouco, mas eu achei uma experiência maravilhosa, sabe? Porque é possível, as pessoas gostaram, as pessoas se divertiram em casa, fazendo, né, ali os animais com a luz do celular e com as mãos, com as crianças. Então é uma coisa super possível, foi super legal, o pessoal adorou, tive feedbacks maravilhosos das pessoas que participaram. E para mim foi muito divertido estar ali brincando sozinha, sabe? E mais interagindo com as pessoas através do chat, né? Então, quer dizer, eu achei extremamente possível. Eu fiquei encantada, assim, sabe? Eu achei demais. Eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência incrível e vale a pena, dá certo, né? Você que está fazendo o curso online aí, você pode dizer Sim. qual que é. Porque, assim, também a gente teve a ideia de fazer online o curso que seria presencial, né? Só que tem a dificuldade do material, né, com as pessoas. A gente está na pandemia, então a gente já não consegue comprar um material tão fácil assim, porque não pode sair de casa, né? Você não sabe se a loja está aberta, já são materiais um pouco específicos, então assim, já tem esse problema. E aí as pessoas estão cada um no lugar, né? Tipo, a gente ficou meio assim, aí o pessoal decidiu não fazer online, esperar e fazer presencial mesmo. Mas é super possível fazer online, né? Se as pessoas, enfim, fiquei curiosa dos desafios que você está enfrentando aí de fazer essa oficina de Teatro Sombras online para as pessoas. Sim, sim. É porque, como você falou, né? Eu acho que o teatro de sombra, ele é possível, né? Em qualquer formato. E falando dessa questão, né, dos materiais, falei, esse dia eu estava usando, eu falei assim, gente, não precisa comprar papel celofane, nem gelatina. Pega sabonete colorido, corante, pega pó de suco. Pega papel de presente. É teste. É teste, exato. Vai acabar aqui o tempo, mas a gente volta. Todo mundo volta aqui, tá? Que aqui já vai encerrar já. Tô vendo. Voltamos. Já vou chamar a Day aqui. E voltamos. Voltamos.
Fui... Quem perdeu a primeira parte, né? Mas eu acho que tem um pessoal aqui que já estava desde a primeira parte, mas quem perdeu a primeira parte vai estar lá no IGTV durante 24 horas. Depois a gente vai pegar essa questão de reunir todas as lives e colocar no YouTube, lá do nosso YouTube, para, né, todo mundo acessar, para quem perdeu alguma, porque é um vasto material assim que a gente está aprendendo muito, trocando muito. Legal. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vai, tá dando alguma coisa? Um barulho? Não? Aqui tá tudo certo. Acho que começou a querer dar e foi. É, eu fui salvar a live, salvar a primeira parte. Eu vi que tinha bastante gente assistindo a gente, hein? Olha que Pelo legal. menos que deu uma olhadinha e saiu. Estavam em cento e pouco. Até tirei um print. Muito bom. Eu acho que a Cia Articularte, acho que não chegou ainda, né? Mas tinha deixado uma pergunta lá. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho mais. E aí eu também, quando eu ver que o Dário da Cia Articularte entrou, eu falo para ele colocar certinho, porque eu lembro, mas não sei se eu vou dizer corretamente o que ele perguntou. Ah, então, Dai, falar um pouquinho, a gente já começou a falar dessa questão, né? Eu acho que você falou um pouquinho dessas ações, né? Essa oficina live, né? Foi durante a pandemia. O que você está fazendo, né? Nessa pandemia? Então, eu comecei, a pandemia já vem, né, há muito tempo, né? Não tô aguentando mais a pandemia, assim. De inventar coisa para fazer na pandemia, meu Deus. Eu comecei a pandemia, eu terminei um teatro de lambe-lambe que eu estava fazendo desde dezembro. Eu tinha meta de continuar a fazer esse espetáculo em julho. Mas aí, quando começou a pandemia, eu falei, bom, vou continuar, né? Então, eu já terminei, eu fiz toda a parte interna da caixa, fiz os bonecos, fiz o roteiro, a sonoplastia, ensaiei, filmei, tá tudo certo. Agora, a próxima etapa é conseguir, até conversei com o Eduardo Salzani, que é se você conhece o Eduardo, ele faz De nome. Ele faz o quê? autômatos. Não. Depois você pesquisa. Tem um trabalho maravilhoso, o Eduardo Salzani. E aí eu estava conversando com ele esses dias, que eu preciso reformar um bonequinho e colocar um gatilho ali para ser um autônomo. Então, a próxima etapa eu preciso fazer isso. E aí também estou fazendo leituras e pesquisas para a reformulação do espetáculo na IFES. Ficou um pouco parado, porque eu tive que mudar de cidade, mudei de casa, e toda a mudança, né? Tem toda uma bagunça, enfim. E aí demorou para eu me organizar. Então, eu estou fazendo essas duas coisas, né? E eu trabalho com construção de bonecos também de tecido, né? Eu tenho uma lojinha virtual. E aí estou fazendo bastante trabalho também por essa lojinha virtual, que é a Pupen Artesanal, onde eu transformo desenhos em bonecos. Então também é um trabalho bacana que eu venho fazendo, desenvolvendo. E é isso, assim. Apresentei o Vincent também de forma online no festival, que também foi uma experiência maravilhosa, assim, achei muito legal mesmo, de fazer uma apresentação ao vivo, online. Eu tenho assistido lá na Liga do Teatro de Inovação. Eu achei, assim, uma experiência incrível, assim, eu achei super legal. E também fiz a oficina, né, de teatro de sombras online. E agora, em julho, eu vou fazer uma oficina de máscara online também. Vai ser uma outra experiência, né? Vamos ver o que vai acontecer. E também vou fazer a apresentação do E a Casa Caiu também, pela Casa de Cultura Tremenda. Vou fazer uma apresentação online do espetáculo também. Vai ter divulgação aí mais pra frente. Eu vou fazer isso em julho. Então, eu tô fazendo essas coisas, né? Tô tentando me virar da forma que dá, assim,
fazendo muita pesquisa, muita leitura, coisas que tem que fazer em casa, reforma de boneco, né? Coisas assim mais de artes visuais, né? Que dá para fazer sozinha em casa. Tô fazendo isso, assim, nessa pandemia. Vamos ver até quando vai isso, né? Vamos ver. Sim. Mas Você eu acho, falando. minhas amigas, que eu acho que esse formato de coisas online, cursos online, apresentação online, talvez continue, mesmo quando tudo voltar ao normal. Porque é um formato muito interessante. E o pessoal tá gostando, o pessoal tá aderindo, tá sendo legal de fazer. Então, eu acho que é uma coisa que pode continuar, né? Uma coisa que talvez continue. Sim, porque eu falo sempre a questão das fontes, né? Tipo, essa questão de reunir pessoas de vários lugares, né? E Sim, então, acho que talvez isso seria interessante, ter essa continuação, né? com Eu certeza. que eu consegui ingressar aí no grupo de estudos, de aceitar o grupo de estudos de teatro de animação da UDESC aí, tô aí com a galera. Ó, tá vendo? Então, quando que eu ia ter essa oportunidade, né? Mudar para lá para fazer isso, né? Então, agora olha a oportunidade. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que tem que continuar. Sim. Agora você falando da casa caiu em julho, já avisa a gente, tá? E porque julho tá bem aí, na verdade, né? Tá chegando. E o que você pode estar contando assim pra gente da casa caiu? Você vai fazer. Esse é o trabalho seu sozinha, né? Que você falou, né? Isso, é uma O que contação, você tá. Oi? é uma contação de história. Eu faço sozinha. Uhum. Quer, quer só falar de novo, né? Que é da arte que eu soltei na divulgação. É uma cena, né, onde ela tá lá com as crianças que estão assistindo, então é da Casa Caiu. Vai ser no Facebook? Como que é? O que você pode estar falando pra gente, assim, de antemão? Vai ser no Facebook da Casa de Cultura Tremembé. Vai ser. Uhum. Eu não sei exatamente, eu me esqueci agora a data exata, mas vai ser online pelo Facebook da Casa de Cultura Tremembé. Logo sai a divulgação aí da data e o horário certinho. Mas tem 20 minutos, 25 minutos de peça, sim, é uma contação de história mesmo, bem curtinha, aonde eu conto uma história, né, com o Teatro de Sombras, tem boneco também e tem máscara. E aí, ao final, a gente vai fazer algumas coisas, algumas experiências com Teatro de Sombras também, sabe? A gente vai ver como é que funciona, né? A sombra ali, qual que é a iluminação que eu utilizo, como é que são os bonecos, como que funcionam os bonecos, vou mostrar na live. E vou propor ali para que as pessoas façam em casa, recorta qualquer tipo de papel e faça, sabe? Uma brincadeira. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Como se fosse aquele bate-papo que a gente tem no final, né? Um pouquinho do bate-papo, né? Quando a gente apresenta, né? Tem aquele Todo mundo tem bate-papo do curiosidade. final. Acho que tá meio que tá dando meio que querendo travar aqui. Você pra mim, parece que tem um ruído também, mas tá dando, a gente tá dando pra se entender. A Fábia entrou aqui, ó. Linda Daiane, bom te ver aqui também. Ai, Fabiana, saudades. Carolina Ah, Garcia colocou, está sendo bem legal. Oi? a Cia Articularte voltou, o Dario. Voltou aqui, ó. Dário, fala aí pra gente. Eu lembro que era com relação a essa questão do medo, né? No teatro de sombra, né? As crianças ficarem com medo, né? Deve ser por causa do escuro. Mas se você puder colocar aqui novamente a pergunta para eu poder fazer corretamente, agradecemos. Coloque aí que a gente ficou interessado para saber qual que era certinha a sua pergunta. E aí, então, Dai, fora essa questão, né, eu acho que talvez essa seja uma coisa a mais, né, considerando que vai ser online, que você falou que vai mostrar como foi feito, que às vezes, né, você também apresenta, mas não tem esse tempo, né, de mostrar, né. O que mais você acha, assim, você que já tá, né, já
fazendo algumas coisas online, né? O que você acha que você vai ter que adaptar, assim, com relação a esse trabalho da Casa Caiu para esse modo online? Olha, vou ter que adaptar muita coisa, viu? Porque também tem muita interação na contação de história ali que eu faço, né? Tem uma brincadeira que eu faço, tem um cavalinho que chama Melvin. Aí tem uma brincadeira que eu faço ali no meio com as crianças. Então, assim, eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer essa brincadeira online, né? Vou ter que pensar ainda em alguma coisa, como é que eu vou fazer. Mas vai ser um grande desafio também, né? Vai ser uma experiência também, porque ao mesmo tempo que é online, é ao vivo. E assim, como é uma contação de história, eu tenho a liberdade de me comunicar com as pessoas, de fazer perguntas, as pessoas responderem pelo chat, né? E vai ter essa interação. Então, eu dentro da contação, eu vou tentar fazer isso, tentar interagir com as pessoas de forma pelo chat, fazendo perguntas, né? Tentando ali fazer essa interação. Vamos ver como é que vai acontecer. Vai ser uma experiência também. Mas eu gosto disso, eu gosto de ver como é que vai acontecer na hora, sabe? Eu não sou muito de ensaiar, não. Eu gosto dali do negócio acontecer no momento que acontecer, aconteça, sabe? Assim, eu gosto disso, eu gosto dessa. Eu O gosto. desafio, né? Eu É, gosto também do desafio. eu trabalhei durante três Fala, anos. Eu trabalhei durante 3 anos numa companhia de teatro chamada oi? Buzum. A gente fazia 6 apresentações por dia. Então, era uma coisa de estar na presença ali o tempo todo e podia acontecer qualquer coisa, sabe? Então, isso me deixou num estado de prontidão muito gostoso, sabe? Que eu gosto de ter no meu trabalho. Então, por isso que eu gosto dessa coisa de vamos ver o que vai acontecer. Sim, sim. Falar um pouquinho, então, mais desse trabalho da Casa Caiu, com relação à iluminação, à sonoplastia, né? Como que, quais são, qual é a iluminação que você usa, né? Ou quais as iluminações que você usa, como que é o tipo de som, né? Que sons que são, enfim, a tela, né? Falar um pouquinho. Tá. Então, nesse espetáculo, como foi minha primeira experiência, eu fiz uma coisa muito tradicional. Então, ele é o teatro de sombras tradicional. A tela é uma tela pequena, numa mala de teatro. É um material que se chama tela translúcida, o material da tela, mas ela é pequena. Os bonecos são pequenos, do tamanho da palma da mão, assim. E eles ficam encostados à tela. Então, é um teatro de sombras tradicional. Tem alguns momentos que eu afasto um pouquinho da tela e faço uma brincadeira com os bonecos. A iluminação que eu utilizo é uma lanterna de LED, um super LED, uma lanterna simples. E a sonoplastia é música, são músicas. Músicas compostas originalmente para o espetáculo, compostas pelo Bruno Hayata. E elas dão o clima, né, da contação de história. Então, e como é uma contação de história, então eu conto uma parte e a gente vai fazer o que aconteceu, né? Então, o seguinte é uma cena. Então, são feitos de cenas de teatro de sombras, né? O espetáculo ele é feito de cenas de teatro de sombra. Então, cada cena tem uma música e uma coisa que acontece ali. Mas é feito teatro de sombras tradicional, colorido. E também eu utilizo as figuras de transformação também, né, essa de virar assim, e também algumas sombras opacas também. Mas é só. Sim. Uai, o Dário não colocou aqui a pergunta aqui. Tô lendo aqui o comentário do Juan aqui. Lâmpadas de milhões de dólares importadas. Não é não que eu comprei na Santa Efigênia. É da China, Nossa, importado da China. Santa Efigênia pra mim Paraíso. é um paraíso. É o paraíso. É verdade. Ai, ai.
Acho que você pode falar, então, essa questão que você que trabalhou também com a oficina para criança, né? Deve ter pegado o público infantil até nas apresentações. Fala dessa questão, né, do medo, como que ultrapassa essa barreira do medo, né? Porque no teatro de sombra você precisa, né, apagar a luz, né? Enfim. Sim. Então, eu apresento. O E a Casa Caiu, ele é um espetáculo onde eu incentivo a leitura. Então, eu apresento muito mais em escolas, em bibliotecas, do que em teatros fechados. Eu apresentei Uhum. pouquíssimas vezes em teatros fechados. E como é uma contação de história, onde eu apareço como contadora de história, como uma pessoa que conversa com o público, então não pode ser tudo escuro e só eu ficar ali atrás da tela, porque eu preciso aparecer. Então, na verdade, para esse espetáculo não existe blackout. Não existe blackout total, não existe escuro. Ele é um espetáculo que pode ser feito no claro. Não, não dá para ter sol batendo na tela. Mas ele pode ser feito em qualquer lugar. Porque, como eu utilizo o boneco encostado na tela, a fonte de luz pode ser muito fraquinha, porque ele sempre vai aparecer. Vai dar para as pessoas verem. Então, não precisa estar escuro. Então, não tem esse fator. Mas é um espetáculo de terror, porque é um espetáculo inspirado no Edgar Allan Poe, em que eu falo sobre a morte. Então tem fantasma, tem bruxa, tem lobisomem, tem vampiro, tem todos esses personagens. E eu faço com que as crianças entrem nesse clima de terror que nós vamos viver agora. E as crianças adoram, adoram, as crianças adoram, adoram terror, adoram. Então, assim, é muito gostoso, sabe? Você assusta elas, sabe? E elas, sabe? Muito bom, é muito gostoso. E não é assustador, terrível, sabe? Não é isso. Aham. A gente vai conversar aqui sobre a morte, a gente vai conversar sobre os fantasmas e tudo mais, mas tá claro, é dia, a gente tá feliz, é tudo colorido, é tudo bonito, é tudo divertido, é engraçado, sabe? Então tem esse contraponto, assim, sabe? Do terror, mas do infantil junto. Então, não Sim. é muito ruim. Talvez é mais essa questão de jogar com a brincadeira o suspense ao mesmo tempo, né? Exatamente, exatamente. E o meu trabalho tem muito disso, não só na sombra, mas os bonecos também têm muito disso, né? Eu misturo um pouco do terror e do infantil. São duas coisas que eu misturo e fica um negócio que não tá nem lá nem cá, sabe? Não é nem infantil, mas também não é terror, sabe? Tipo, é um negócio meio misturado, que eu gosto disso, sabe? Então, todas as coisas que eu faço vai nesse sentido, assim, sabe? Então, é legal. E também o terror que eu gosto é esse terror melancólico, triste. É um terror mais do clima e da estética e do susto, sabe? E do inesperado, sabe? Do, assim, do terror, assim, de matar, sabe? De esfaquear, Uhum. eu gosto muito. Então, é uma coisa meio assim, meio poética, na verdade. Mais do que Realmente, parando assim, parando assim, né? Lembrando, agora que me veio todos os seus trabalhos assim na minha cabeça, assim, realmente você tem, né, essa questão de misturar, né, a é, infância com esse, né, terror, entre aspas, né? Da sim. onde que tem, da onde que você acha que surgiu isso? Olha, eu não sei, é isso, porque desde criança eu gosto de terror. E eu gosto de coisas infantis também, sabe? Assim, tipo, eu tenho uma coisa igual o palhaço. Eu tenho um fascínio pelo palhaço e um horror ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa. Eu não gosto, mas eu gosto, sabe? Mas eu não gosto, mas eu gosto, sabe? É isso. E com horror também sempre foi assim. Eu sempre gostei, mas não gosto muito, mas eu gosto, sabe? Então é uma coisa que eu acabo fazendo, sabe? Em todas as minhas coisas, assim. Então, eu acabo levando por esse lado, assim, dessa mistura aí, que eu não sei como que aconteceu. Aconteceu.
Eu acho que eu tenho isso com a ciência também. Eu vejo muito que eu tenho isso com a ciência. E me Então. fez, e me fez pensar numa coisa aqui, essa questão né, do terror, né? Também me fez pensar nessa questão da sombra, né? Porque assim, eu não gosto do escuro. Eu ainda tenho essa questão que eu não gosto do escuro. Olha Mas ao aí. mesmo tempo eu gosto. Nossa. Né, Só que eu coloquei, tipo, nosso teatro de sombra, eu acho que é por isso que até eu acho que eu falei numa live aqui, eu acho que é por isso que é penumbra. Porque assim, até quando eu vou dormir, isso é segredo, gente. Ó, Quando eu ó, vou dormir, eu não gosto totalmente escuro. Eu gosto que é eu também não penumbra. gosto. Você Eu também não também não gosto. gosta? Eu durmo com a luz acesa. Tem sempre uma luzinha acesa. Pronto, tá aí, ó. Que Mas doido isso, né? a luz só existe se tiver sombra, se tiver escuro, né? Né? Então, isso é muito legal, né? Isso é muito bom. E é isso que eu falo nos meus trabalhos. A gente vive porque a gente morre, né? Hoje eu estava vendo um vídeo que o Freud fala isso sobre essa coisa da valorização da vida. A gente tem que lembrar que a gente morre para a gente lembrar de valorizar que estamos vivos, né? Então, isso está sempre presente no meu trabalho. Eu falo muito sobre a morte para que a gente lembre o tempo todo que nós estamos vivos. Então, vamos valorizar isso. A gente está vivo, mas um dia a gente vai morrer. A gente pode esquecer, né? Então, com a sombra é a mesma coisa. A gente tem sombra porque tem luz, mas porque tem escuro. Senão, não teria. Então, é isso. Não, e faz todo sentido, né? Se a gente vê atualmente, nesse momento, faz todo sentido esse pensamento, né? Exato. Vou ler aqui uns comentários aqui. O Bruno, Dai é maravilhosa. Fiquei sabendo que em breve teria uma oficina de máscaras personalizada VIP com essa artista incrível. É o meu namorado. Te amo, meu Pois lindo. é, já ia falar assim, suspeito, ele pode ter qualquer oficina que ele quiser. Sim, amanhã a gente vai fazer umas máscaras. Aí, Que bacana. A Ana Paula colocou assim, ó, conheci a Daiane em uma oficina do Fabrício Montec em Taubaté. O trabalho dela é sensacional, parabéns. ai, saudades. Eu acho que pra gente encerrar aqui, deixa eu só ler esse último comentário aqui do Juan. O Juan tá falando aqui, ó, de nós, ó, vocês vivem, trabalham e dormem nas sombras, justamente. É justamente. Muito bom. Então, se eu tiver, eu acho que foi bem bacana a nossa conversa aqui, né? Sim. Foi uma troca, assim, muito boa. E se eu tiver esquecido de perguntar algo que você queira falar, então já agradeço aqui novamente. E estamos juntas aí, né? Eu sempre acompanho a Dai, eu vejo que ela também me acompanha. Sim, sempre. Bom, é isso. Muito obrigada a todo mundo que também estava aqui participando com a gente também, né? Foi muito E Dai, legal. com você aí. Foi muito legal, adorei conversar com você. Obrigada pelo convite. Amei, amei todo mundo. Obrigada a todo mundo que participou, que perguntou, né? Se vocês quiserem saber outras coisas, enfim, é só me escrever. Bom, eu acho que eu falei bastante sobre o meu processo, assim, não tem nada que eu gostaria de acrescentar. É muito bom lembrar, porque eu estou há bastante tempo sem produzir com teatro de sombras, então é sempre bom lembrar dos processos, falar sobre. E a live foi muito legal por causa disso, porque eu pude relembrar os processos, as coisas, as angústias, e quando você encontrava os resultados, o quanto que era gostoso você querer fazer alguma coisa daquele jeito e tentar até conseguir. Então, eu vejo assim, que tem muita gente que faz um curso de sombras e aí começa a se decepcionar porque não consegue fazer o que gostaria, né? E aí desiste. Mas não desistam, gente, não desista. Continua, insista, faça. Quando você conseguir fazer aquilo que você quer, é muito gostoso, é uma sensação muito gostosa. Então, o Teatro Sombras tem essa possibilidade. Convido vocês a curtirem as minhas redes sociais para acompanhar aí os trabalhos, que logo vai ter essa oficina de máscara online, que vocês vão poder participar, gratuita, e também a apresentação do E a Casa Caiu, que eu espero ver vocês lá.
para assistir e interagir comigo, não me deixar sozinha lá apresentando. Gente, pelo amor de Deus, interage, escreve as coisas, né? Interage. Né? Vamos aguardar, então, para a gente poder participar. Agora a gente sabendo, a gente vai interagir. E muito bem colocado essas palavras que você falou dessa questão, né, de não desistir, né? É experimentar, né? Exatamente. Então, muito obrigada a todo mundo, uma boa noite, gratidão a todos. Tchau, tchau. Beijo grande. Beijo, Ju.